Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Louca Sabedoria, esse espaço que a gente estabelece diálogos e pontes para a gente desenvolver sabedoria genuína que leve a uma compreensão da vida e de si, que sejam maiores, mais interessantes, mais agradáveis, que nos encaminhem a uma compreensão mais bonita sobre a nossa existência. Hoje aqui comigo eu tenho um grande professor, um grande amigo, meu irmão de sanga, praticante do Tantra Shaiva Shakta junto comigo na tradição de um mesmo mestre e, neste momento, no final, nos estertores finais do mais enlouquecedor doutorado de sua vida, talvez esperamos que o único, né? Danilo Costa Lima. Muito obrigado pelo convite, Gui. É um prazer estar aqui contigo. Seja bem-vindo. Dan, do começo, quem é você, sua área de pesquisa? Bom, eu acho que você já falou o que é mais importante para ser dito. Eu sou um praticante, um buscador, um praticante e também um estudante, né, das tradições tântricas Shaiva Shaktas. Então, eu estudo os textos, as filosofias e busco praticá-las e ensinar a respeito. Então, é basicamente isso que eu faço, né? Então, tanto na academia quanto fora dela. Isso começou, na verdade, como um interesse de pesquisa pessoal, né? Sua formação, a sua graduação não era ligada à filosofia nem à espiritualidade. O meu trabalho acadêmico ele foi sempre refletindo os estágios da minha busca. Então, quando eu estava na minha graduação, eu fiz uma graduação em Relações Internacionais, que não tinha nada a ver. Mas era um pouco por um certo idealismo de que eu queria poder trabalhar em algum campo mais ou menos político, ou organizações não governamentais, trabalhar em prol da ética que eu acreditava e tal, mas eu já era um buscador, isso já era o que mais importava para mim e acabou que durante os anos da minha graduação foi o aprofundamento dos meus estudos, das minhas buscas de filosofia e religiões que me ocuparam mais do que qualquer outra coisa. Então, minha monografia na minha graduação já foi sobre filosofia indiana, na época sobre Sri Aurobindo. Então, eu consegui fazer uma monografia em que eu trazia as teses metafísicas do Sankhya, do Vedanta e do Tantra, tal como lidas pelo Sri Aurobindo, Rápido para contexto. discussões políticas e de relações internacionais. Então, foi basicamente o que eu fiz na minha monografia. Que da hora! Para quem não sabe, Sri Aurobindo foi um místico, um yogi do século XX, primeira metade do século XX, com uma história bastante heterogênea, né? Ele não teve uma tradição na qual ele se suportou, ele na verdade foi um cara que foi criado por um pai que era anti a tradição da qual eles nasceram, criou ele com uma educação inglesa, em algum momento ele volta para Calcutá e restaura para si um caminho yógico e desenvolve o yoga integral e se torna bastante conhecido, especialmente depois que ele se une à sua principal discípula e continuadora do seu trabalho, a chamada mãe, Mirra Alfassa. E ele era um desses mestres, né, com teor universalista, que vai capturando um monte de ideias políticas, sociais e integrando as filosofias antigas. Aliás, acho que um pouco é disso que ele quer dizer com o yoga integral, né? Um yoga que participa ativamente da sociedade em que a gente está. Ele tinha essas características heterogêneas que você comentou, então ele foi educado em Cambridge, onde ele fez uma graduação em letras clássicas, então ele era um grande conhecedor de poesia, literatura, sabia ler Homero em grego e poetas alemães em alemão e, enfim, poesia britânica. Então ele teve uma formação primeiro literária, depois ele volta para a Índia. Na Índia ele primeiro se engaja por alguns anos em simplesmente começar a estudar a tradição indiana, o seu legado religioso, filosófico, literário, né? Depois ele se engaja em movimentos políticos da libertação da Índia e, por fim, se retira disso em prol de se dedicar à sua sadhana. E ele passa 16 anos em sadhana contínua. Disciplina espiritual. Então, e ainda de forma completamente individual e sem nenhum movimento em torno a ele, até que, por fim, depois desses 16 anos, ele estabelece o ashram, Sri Aurobindo Ashram, e depois ele se retira de aparições públicas. Ele passa o restante da vida dele confinado no seu quarto, dedicado às suas disciplinas espirituais e escrevendo cartas para as pessoas, né? Então, ele escreveu livros sobre
interpretação dos Vedas, muita influência purânica e tântrica também, e livros de interpretação das Upanishads. Então ele faz uma leitura do Vedanta diferente daquela de Shankara, né? E, ao meu ver, é uma leitura do Vedanta que é bastante inclinada ao Tantra, embora ele não fosse um conhecedor verdadeiramente do Tantra, né? Ele leu a tradição védica e do Vedanta em geral de forma tântrica. Vamos lá. Uhum. De novo, pensa que você está falando para alguém que nunca ouviu falar de nada disso. Vedanta. Vedanta é os ensinamentos que aparecem no final dos Vedas. Então, Anta não é aquele animal quadrúpede associado à burrice, mas é o final em sânscrito. exato. Então, os Vedas eram um corpo de textos sagrados, né, que eram transmitidos, preservados por Brahmins, e que é a casta sacerdotal, né, da Índia. Então, esse texto sagrado, esse cânone sagrado, incluía porções com mantras e hinos para diversas deidades, incluía porções sobre os rituais, que é uma porção principalmente centrada não no manual pragmático de como fazer o ritual, mas na interpretação do sentido do ritual, das correlações místicas e esotéricas do ritual, e as porções em que todo esse processo é internalizado na busca do conhecimento de si. Então, a Vedanta é essa porção final em que o paradigma ritual e mântrico dos Vedas é internalizado na busca do conhecimento de si. É a origem, a gênese do que a gente vai chamar filosoficamente de yoga, né? Esse sistema para a eliminação do sofrimento e entendimento de quem sou eu. Exato. Então, dentro do paradigma védico, o yoga aparece, em primeiro lugar, como uma forma de internalizar aqueles rituais. Então, a ideia é que você pode realizar todos eles na sua própria mente ou no seu próprio corpo, sem você precisar recorrer a elementos externos. Uma fogueira, água, manteiga, oferendas. Exato. E inclusive, o ritual védico ele era muito complexo, porque envolvia muitos sacerdotes, era uma coisa que durava muitos dias e tal. Então, era uma forma de uma pessoa individualmente ter acesso a todos os frutos daqueles rituais e toda a sabedoria que ele cultivava de forma internalizada. Isso, de fato, se torna a gênese do yoga, né, na sua vertente védica hindu, né, e também se torna a gênese das escolas de interpretação desses ensinamentos, que é o Vedanta, né, propriamente dito. Então, você veio, a gente ainda tá na história do Danilo, que tivemos que abrir um monte de parênteses aqui. Você veio de uma via mística ocidental e aos poucos foi se apaixonando pela Índia e por esse pluriverso de escolas e sabedorias e tal. Como é que isso aconteceu? Então, na verdade, a minha busca espiritual pessoal ela começa quando eu era adolescente, ainda 14, 15 anos de idade. E sim, na época, as primeiras coisas que eu me dediquei a ler, a buscar, eram advindas da tradição ocidental. Então, hermetismo, cabalá. Mas logo aos 15 anos eu já tive os meus primeiros contatos com as tradições orientais. Então, fui introduzido a temas do budismo e do hinduísmo na mesma época. Então, na verdade, na minha adolescência, eu já navegava entre as duas coisas. E isso meio que na minha adolescência me fez tender em direção a movimentos teosóficos que tinham influências das duas coisas, né? Das tradições orientais e da ocidental. Só que quando eu comecei a atingir uma certa maturidade que me levou além dessa confusão teosófica, digamos, minha primeira opção já foi por tradições orientais. Então, e mais especificamente o hinduísmo. O hinduísmo. Então, eu percebi que tudo que eu gostava nas diversas tradições, meio que dava para eu reunir tudo aquilo dentro do hinduísmo. Então, foi já a minha primeira opção. Foi nessa época que eu estudei o Aurobindo, fiz minha monografia a respeito e tal. Mas no meu mestrado, eu fiz um movimento inverso. Então, depois da minha graduação, eu primeiro quis fazer um estudo comparativo entre a filosofia do Aurobindo e o neoplatonismo, que é a vertente filosófica que mais inspira as tradições esotéricas e místicas do Ocidente. Só que, como não ia encontrar pessoas que pudessem me orientar nesse lado indiano da comparação, eu acabei focando no lado ocidental só para eu poder entrar numa universidade, poder trabalhar com alguma coisa no mestrado, né? E daí, de fato, eu migrei para filosofia,
Fiz um mestrado sobre neoplatonismo, foi um período que eu pude estudar muito a fundo as tradições filosóficas espirituais ocidentais também, mas sempre mantive, no fundo, uma atração pessoal pelas tradições orientais. Então, eu continuei frequentando ambientes e estudando coisas a respeito Como a das Ordem tradições Ramakrishna, orientais. né? Aqui Como a pertinho. Ordem Ramakrishna, que eu comecei a frequentar aqui em São Paulo, O como João. o professor João Gonçalves, e um antigo Instituto Paulista de Sânscrito, depois Ashrama Urbano, onde a gente também se encontrou, né? Então foram lugares que eu frequentei durante o meu mestrado, em que eu estava falando de neoplatonismo, né? Mas ao final do meu mestrado, eu tinha me aprofundado bastante no entendimento de filosofia ocidental. Eu realmente me dediquei muito a isso durante aqueles anos. E depois disso, eu pude voltar os meus olhos novamente para a filosofia oriental com um certo rigor acadêmico, uma capacidade filosófica maior que me permitiu, durante os anos do meu doutorado, que são os últimos 5 anos, me dedicar de forma muito aprofundada à filosofia indiana, propriamente dita, né? Eu me lembro que você gostava bastante de falar e de estudar Vedanta, e de comparar com Vedanta, mas houve um momento que você deu uma guinada maior para o Tantra. Isso começou lá no João, porque ele também era praticante né, do Shivaísmo da Caxemira, enfim. Então, eu acredito que, na verdade, assim, a primeira forma de pensar o hinduísmo que me marcou foi a do Aurobindo, Aham, que já era não estritamente Vedanta na linha do Shankara, aham. já era uma forma de pensar mais inclinada ao Tantra. Então isso já era o que me interessava mais desde o início, né? Só que ao final, durante o meu período do meu mestrado estudando neoplatonismo, eu descobri a tradição que o pessoal chama de Shivaísmo da Caxemira. Quer dizer, eu já ouvia falar disso antes, já tinha lido algumas coisas antes a respeito, mas foi nesse período que eu comecei a estudar mais a respeito, de forma um pouco mais aprofundada. Só para resumir isso de uma vez por todas, Shivaísmo da Caxemira é o Tantra verdadeiro, que só é chamado assim porque, infelizmente, Tantra agora é associado à putaria. A gente Né? Para pode resumir até. a história, dá para dizer isso aqui, sim, pura e Pode ser um simplesmente assim. resumo preliminar. A gente pode discutir depois a ideia de Shivaísmo da Caxemira, Não, mas. mas é só porque assim, Aham. a gente criar essa especificidade, o próprio Acharya fala, poxa, mas existe Trika também, há a sua maneira no Nepal, existem outros Amnayas que têm esses conteúdos trazidos por esses filósofos e esses mestres da Caxemira para outras regiões, da Índia e do Oriente como um todo. Mas a gente agora é obrigado a chamar de Shivaísmo do Nepal, Shivaísmo da Caxemira, Shivaísmo da Bengala, daqui a pouco a gente tá falando assim, porque a palavra Tantra foi usurpada por essa galera terapêutica que diz que está ensinando a verdadeira espiritualidade para descobrir o seu esse eu interior. A gente tem um pouco de ranço com isso aí, galera. Não porque eu não acho que possa, eventualmente, de forma terapêutica, fazer bem para as pessoas. Sim, nós vivemos numa sociedade absolutamente travada, moral, sexualmente, socialmente também, mas pode chamar isso de terapia sexual, ou o que quer que seja, mas não é tantra. De fato. Vamos lá. Então, por que eu fui falar de Vedanta? Porque, assim, eu me encantei pelo Shivaísmo da Caxemira, pelo Tantra Uhum. clássico, digamos. Só que, no momento em que eu comecei a ler a respeito, eu fiquei um pouco como se a riqueza de ideias e percepções que eu vi ali, eu conseguia vislumbrar, mas eu não conseguia captar, de Era fato. too much, né? Era muito, naquele momento, para eu conseguir realmente entender, absorver de forma rigorosa. Então, eu tive vislumbres daquilo. Falei, é isso aqui que eu quero. Mas para poder aprofundar esses vislumbres, entender de fato o Tantra, eu primeiro voltei e fui buscar entender o Veda, o Vedanta, as outras tradições e tal, até que culminam, né, no Tantra depois. Então, por isso eu voltei e fiquei uns 2 anos estudando Veda e Vedanta, por exemplo, O de Hegel, forma aprofundada, o né? Hegel fala isso sobre filosofia ocidental, e isso se aplica a filosofias da Índia profundamente. Assim, estudar a filosofia é estudar a história da filosofia. Não tem como. Você quer saber filosofia indiana, então você vai ter que olhar a origem daquilo. Não dá para você fazer um recorte e dizer assim, ah, tá, então beleza. Vedanta diz que tudo é um e acabou. Então, isso aqui não é Wikipédia. Se você está estudando filosofia como um sistema de autotrabalho e de transformação de si, de entendimento de si, necessariamente você vai ter que entender de onde isso surgiu, por que isso surgiu, quais eram as aspirações da época, as necessidades da época para que aquilo acontecesse.
Nesse caso do Vedanta, por exemplo, é impossível entender o Vedanta do Shankara sem pensar em budismo, né? Que ele estava se opondo às ideias do budismo naquela época. Mas se a gente quisesse resumir, Dan, pense que você está fazendo um koan japonês. O que é Vedanta para um leigo? De novo, é o final dos Vedas e tal, mas quem é Shankara e por que isso importou tanto para você? Ahn, Bom, isso importou para mim em termos biográficos por causa do que eu falei, porque eu precisava entender a fundo o Vedanta para poder depois entender o Tantra. Porque, de fato, o Tantra, na sua formulação completa, ele já implica, ele já pressupõe as categorias, as ideias, os ensinamentos, os desenvolvimentos de todas essas outras tradições que a gente falou. Então, era com essa intenção que eu estudava Vedanta a fundo, né? Mas, o que é Vedanta de forma resumida? Eu diria que, Vedanta é, em primeiro lugar, uma espécie de teologia. Então ele fala de Brahman, o absoluto, que é o divino, que é aquilo que vai reunir todas as categorias do universo do pensamento védico numa única realidade. Então, por isso, o Vedanta, que é a escola baseada em interpretar as Upanishads, né, interpretar a porção final dos Vedas, gesta o chamado Brahma Sutra. E o Brahma Sutra é um texto de teologia, de pegar as várias asserções feitas no final dos Vedas e interpretá-las de forma coerente e completa. E depois, um sistema de práticas baseado nessa visão. Né, que no caso do Brahma Sutra vai ser uma série de contemplações, de upassanas, né, sobre essa divindade superimposta em mim mesmo. Então é como se eu fosse meditar em mim mesmo na forma dessa divindade e os seus membros, né, que são descritos ali naquele texto. Mas o Shankaracharya, ele representa uma forma de pensar o Vedanta que, além dessa estrutura teológica, também inclui uma superestrutura gnóstica, ou seja, de autoconhecimento. Prática, né? Em que... tem prática nesse sistema teológico do Brahma Sutras, mas é porque é uma prática mais teológica em natureza. Impalpável, né? Mais intangível, digo assim. Ela é sutilíssima, por assim dizer. Não, até o contrário, eu acho a do Shankara mais sutil, porque, basicamente, as práticas que estão prescritas no Brahma Sutras são práticas que a gente poderia chamar de visualização. São várias práticas de formas diferentes de visualizar-nos a nós mesmos como aquela realidade suprema. Ainda que a gente adote uma teoria dualista de que eu e a realidade suprema somos diferentes, ainda assim a prática é dessa natureza, eu me visualizar na forma daquela divindade, seja para eu me tornar idêntico a ela, seja para eu me tornar a imagem e semelhança dela. As práticas são de visualização, basicamente. Mas o Shankara, ele também segue uma linhagem de práticas gnósticas, ou seja, de puro autoconhecimento, que advém do Sankhya. Sankhya é uma das raízes filosóficas da Índia. Sankhya significa a enumeração, dentre outras traduções possíveis, e é um jeito de... vou dar para dizer que é uma possibilidade de filosofia per si, né, da Índia, assim, de racionalizar as origens do universo através dos elementos que os compõem e como essa composição de elementos forma a realidade como a gente tem, né? Além dos elementos fogo, terra, água e ar, o que mais forma esse universo? Quais forças fazem o universo ser como é? Exato. Então o Sankhya, ele faz essa análise toda da realidade, só que sempre tendo em vista o conhecimento de si. Então é para você conhecer tudo isso para entender que isso não sou eu. O Buda, por exemplo, estudou Sankhya, né? O Shakyamuni Buda, ele foi para a floresta, encontrou Shramanas lá, renunciantes que estudavam Sankhya. O mestre dele achava, nossa, encontrei meu herdeiro, mas ele via que o Buda estava ainda, na época ainda Siddhartha, estava inquieto e fala: e aí, qual foi? Qual é? O que tá pegando? Por que tu tá nessa? E aí ele disse: não tô legal ainda, brother. Aí ele falou: então rapa fora e vai fazer outras coisas. Tô brincando, mas assim, o mestre diz: eu vejo que você ainda tá inquieto, continua a tua busca, você já entendeu tudo que eu tinha pra te ensinar. E aí ele vai e monta outra teoria, teologia, filosofia, mas as 4 nobres verdades, 3 delas estão no Sankhya, né? A inerência do sofrimento, as causas do sofrimento. E o Sankhya, nessa análise da realidade que você estava escrevendo, ele meio que descreve como que da origem tudo isso se manifesta, só que com a intenção de nos mostrar um caminho meditativo
que vai no caminho inverso, de você ir do realidade como ela manifesta de volta à origem. Então, Uhum. por isso ele tinha desenvolvido, já na época do Buda, uma espécie de yoga que consiste em vários níveis cada vez mais sutis de absorção meditativa, Uhum. levando até o vazio originário de Brahman, por assim dizer, que é o que o Buda praticou com esses mestres shramanas, né? Mas até a ideia é que à medida em que você vai se absorvendo em níveis mais sutis, você vai se removendo do mundo, da realidade, de volta ao puro eu, ao puro si, né? Ao puro atma, a pura consciência, que é intocada, que é incondicionada por qualquer coisa. Então esse é o princípio do Sankhya, é o si mesmo que é incondicionado por tudo mais. Pra que alguém ia fazer isso? Para encontrar a liberdade. O si mesmo, se ele é incondicionado por tudo, ele é livre. Então ele está além do sofrimento, ele está além da mutação das coisas, etc, né? Nos parece aqui, e aí eu acho que essa é uma das paradas que o Tantra responde com tanta beleza, que para essas escolas, sair do sofrimento também significa abdicar de tudo o que é conhecido. Não só do mundo e das minhas sensações, mas também da minha noção de eu e da minha experiência interoceptiva e da minha psique, enfim. Eu preciso aniquilar o meu eu e a minha experiência para chegar num suposto vazio e lá, onde não há mais nada, há felicidade. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, basicamente, é uma via de renúncia. Você vai renunciando a níveis cada vez mais sutis de experiência até você repousar na experiência inata da sua própria natureza. Eu falei uma vez para um amigo, você quer que eu te explique o budismo em uma frase? É mais ou menos assim, ó. Sabe tudo? Nada. Então... E o Sankhya, de fato, Se o ele Lamarin tem uma tivesse aqui, ele ia me dar um similaridade. tapa na cara. E o Sankhya tem uma similaridade profunda com o budismo. Até hoje, vários mestres budistas falam que a corrente hindu mais parecida com o budismo é o Sankhya. Né? Então o Sankhya está baseado nisso. Só que para o Sankhya, essa experiência inata da sua própria natureza ela é individual. É uma para mim e outra para você. Enquanto que o Shankara, quando ele funde Vedanta e Sankhya, ele identifica esse si mesmo Sendo sutilíssimo universal. do Sankhya como sendo aquela entidade, aquela realidade universal da teologia do Brahma Sutra. Isto é, não existe o meu Atman e o seu Atman, né? O meu si mesmo e o seu. No fim e ao cabo, para o Shankara, e essa é a diferença radical, nós participamos, nós coparticipamos ou coexistimos nesse mesmo eu. Existe uma delusão generalizada de que eu, você e o Zubumafu sejamos muitos, mas na verdade nós somos um e o mesmo, né? E é difícil explicar isso para um ocidental, né? Então, sabe eu e você? Não existe. Sim, não, é como se aquele estado da sua experiência inata da sua própria natureza, que é pura É tudo mentira. luminosidade vazia, É. não, Não, ela sua é a experiência realidade. inata, sim, sim. E ela é como se fosse o espaço no qual surge a experiência de tudo mais. Uhum. Só que, na verdade, essa experiência de tudo mais, ela é só uma projeção ilusória naquele espaço da sua natureza inata. Então, e assim, a minha individuação, a minha percepção do mundo é uma projeção naquele espaço e a sua individuação, a sua percepção do mundo é uma projeção naquele espaço. Só que se essas projeções todas se dissolvem, o Só que sobra sobra é um. aquilo. Qual é a diferença entre isso e o Tantra não dual? Ou melhor, vamos lá. Uhum. Segura a onda, entenderam uma pincelada no Vedanta. O que é o Tantra? O Tantra... Eu tô sendo hiper didático, você me desculpa, mas é que a gente tá eu tenho que lembrar que a gente tá falando pra gente Sim. que nunca ouviu nada disso. Não, mas tá certo. É importante, até porque pessoas diferentes com quem você vai conversar vão definir essas coisas de formas diferentes. Isso tem E aí a um gente efeito no modo como a gente conversa sobre isso. E aí a gente chama essas pessoas pra assistirem a aula do nosso mestre e elas sangram pelo nariz, desmaiam e não voltam nunca mais, porque não entendem uma palavra do que ele tá falando. Primeiro, porque ele é Nepali e fala um inglês que é só dele. E segundo, now you go. E segundo, que assim, ele não tá falando pra leigos, né? O Acharya não ensina pra leigos de jeito nenhum. Ele metralha conceitos e se você não tá muito atento, você desmaia. Não, ele
quando ele tenta ser básico, ele já tá num nível mais avançado do que o avançado para a maioria das pessoas. A gente se achava razoavelmente inteligente, o Danilo e eu, até começarmos a estudar com esse cara, assim, esse é um comentário que a gente tem toda hora. Eu achava que eu entendia as coisas, agora não, eu só acho que eu tô retardado. É, de fato. Mas uma forma como eu poderia explicar o Tantra é que eu estava explicando que o Veda tinha toda essa estrutura ritual com as suas correlações esotéricas e através dessas correlações, formas de você internalizar o ritual para conhecer a si mesmo. Uhum. Ou seja, nos Vedas, esse aspecto ritual e esse aspecto yógico, por assim dizer, eles coexistem. E o fato deles coexistirem mostra que não é uma via de autoconhecimento de um renunciante, propriamente dito. Então você vê que, por exemplo, nos Vedas, um mestre como Yajnavalkya, na porção ritual ele está ensinando um determinado ritual, na porção Upanishadica ele está ensinando o conhecimento de si. Ou então o Dalaka, a mesma coisa, ou o Shandilya, a mesma coisa. Então esses rishis aparecem lá como sendo tanto ritualistas quanto yogis, por assim dizer, né? Então, a gente vê também o Yajnavalkya dando tchau para suas esposas indo morar na floresta, mas esses rishis, quando eles moravam na floresta... Hold on. Rishis são os sábios que compuseram esses ensinamentos dos Vedas. Yajnavalkya é um desses mestres que, se você quiser fazer uma analogia sem ser anacrônico, pensa no Yajnavalkya como, sei lá, no Antigo Testamento, o Moisés ou o... Meu Deus do céu, o Elias. Pense como esses patriarcas bíblicos que dão ensinamentos fundamentais, ou como Abraão, por exemplo, que dão ensinamentos fundamentais de onde vai surgir uma tradição. É uma analogia, não é um anacronismo. Não tem sacrifício de filho, não tem Deus nervoso, não tem arrebatamento na carruagem de fogo. Acho que deu para pegar. É isso. Então, sim, os rishis são esses os reveladores da tradição védica, né? Os videntes da verdade. Depois de um tempo que a gente estuda esse negócio e fica tão familiar com isso, a gente esquece que a primeira vez que a gente lê um nome desse dá até um negócio ruim. Não sei você... Eu estava aqui agora com o Lamarintin no programa que a gente também gravou, e eu tenho isso com o tibetano, assim. Os nomes tibetanos, para mim, parece que ele tá soluçando. E eu falo, what? Não peguei. E aí, essa sensação que eu tenho com os conceitos e os nomes tibetanos, e que ainda eu tenho alguma familiaridade porque eu li alguma coisa, a gente esquece que os nossos alunos, às vezes, não sabem nem o que é yoga. Yoga é alongamento e respiração. Não é! Então, Yajnavalkya e esses mestres são os compositores desses grandes ensinamentos. Segue aí, Dan. Exato. Desculpa ficar te interrompendo, Não, eu vou ter que ser o personagem orelha. Por favor, porque assim a gente vai nivelando a conversa. Mas o fato é que mesmo esses rishis, esses sábios védicos, quando eles iam para a floresta se dedicar às suas tapásias, suas práticas espirituais, né? A meditar até morrer. Eles, na verdade, eles não eram renunciantes no sentido do sannyasa, porque eles não renunciavam a todas as ações. Esse era o princípio do sannyasa, do renunciante, é renunciar às ações. Tipo um sadhu, que abandona a família, abandona tudo, vai viver como um morto-vivo. Então, por exemplo, esses rishis, quando eles estavam nas florestas fazendo suas práticas, eles construíam uma cabana, então eles ficavam no lugar específico, eles mantinham os seus rituais de fogo lá na floresta e muitas vezes eles tinham a família deles vivendo com eles lá. Então é assim que a gente vê os rishis no Mahabharata, no Ramayana. Daí é aquela função do discípulo de ser o cara que cuida da fogueira e que busca lenha para o mestre, né? De ser uma coisa muito importante. E daí se torna um local onde os jovens estudantes podem ir estudar, né? Os brahmacharis. Então se torna um gurukula. Mas eles ainda que eles se retirem da sociedade para se dedicar às práticas espirituais, eles não são renunciantes em princípio. Eles estão participando de alguma maneira do mundo, né? E eles estão engajados em ações rituais ainda, por assim dizer. Então ali eles fazem suas práticas meditativas e suas práticas rituais e ensinam mantras para os jovens estudantes, às vezes tem suas famílias ali, né? Então isso é o ashrama. O ashrama é essa instituição dos rishis, né, védicos, que é diferente do monastério. O monastério é uma instituição budista, né? Mas, então assim, só para diferenciar, dentro do mundo hindu, você tem esses rishis que se engajam tanto em rituais quanto em meditação
E mesmo quando eles se retiram para a floresta, eles não abandonam nenhum nem outro. E isso é o que é chamado depois de vanaprastha, né? Esse modo de vida. Por outro lado, o sannyasin, o renunciante, é aquele que renuncia à ação em si. Então ele não pode mais tocar no fogo depois, né? No ritual de fogo, ele não pode tocar no fogo. E ele renuncia a qualquer morada fixa. Então, na verdade, eles são perambulantes. Então, em termos visuais, o antigo vanaprastha, ou rishi védico, é aquele que tinha um cabelo longo, que ele não cortava, e fazia um coque no topo da cabeça. Como a imagem de rishis, né? Que parece um pouco com essas que vocês têm aqui, né? Os quadrinhos aqui, ó. É. As caricaturas. Deixa eu pegar um aqui em cima pra vocês verem. Esse aqui é agorizinho. Então, aqui você tem um Agori, ali você tem um Vaishnava, mas todas essas figuras têm uma imagem de pessoas de cabelo longo com um coque na cabeça. Você tá querendo classificar os caras, eles não são tão puristas assim, não. Aí É, você tem um Vaishnava, mas um eles estão uma Vaishnava mistureba. Realmente estão uma mistureba. É. Mas enfim, o fato é que todos esses mantêm o visual do antigo Rishi. Enquanto... Vai botar caricatura e ilustração perto de um nerd, ele vai ficar ali, ó, não, tá errado esse tilaka. Por outro lado, o sannyasin, o renunciante, propriamente dito, ele raspa a cabeça. Então, é assim que a gente vê o Shankaracharya, o carequinha, assim, né? E o renunciante, ele renuncia aos rituais, ele renuncia à sua identidade social e renuncia a um local fixo. E aí o Totapuri, que era um seguidor ávido do Shankaracharya, tinha um cabelão e um barbão. Onde está seu Deus agora? Não, então, essas categorias muitas vezes não são estritas, né? Mas, enfim. O fato é que os sannyasins, como Shankara e como o Sankhya era uma tradição de sannyasins, né? De pessoas que renunciavam à ação nesse sentido. São a gente colocava na época do Buda, a gente chamava de Shramanas, né? Os Shramanas, a galera exato. que ia pra floresta fazer o seu rolê. Então tinham várias escolas filosóficas. Isso é importante você entender. A Índia sempre foi uma terra de efervescência cultural, filosófica e de enormes debates. Não existe uma hegemonia dos pensamentos, e isso que é uma das belezas do Sanatana Dharma, do hinduísmo. Há uma aceitação e um incentivo ao cultivo de ideias distintas, né? De surgimentos de escolas distintas. Então, o Buda, por exemplo, não foi o único príncipe que saiu do palácio no seu tempo para perseguir um caminho de iluminação. O outro tão famoso quanto ele dentro da Índia é Vardhamana Mahavira, do jainismo, que é uma religião que ainda tem lá, mas existiam muitos outros. Mesmo na época do Buda, tinham vários desses kshatriyas, né, os guerreiros, que iam para a floresta procurar esses mestres para tentar entender que cacilda que eu estou fazendo aqui. E esses shramanas, quando a gente diz que eles renunciavam à ação, não só objetivamente eles renunciavam ao ritual, mas é porque o ideal de vida deles era passar cada vez mais tempo em samadhi, por assim dizer, em absorção meditativa, né? No transe meditativo. Em estado de transe. Então, passar cada vez mais tempo nesses estados, até que em determinado momento você não sai mais, e daí você morre no meio daquele estado, o suicídio yógico. Então, esse era o ideal dos shramanas, né? E aí que o Buda, que era um shramana, ele se diferencia um pouco ao criar o caminho do meio, que a ideia não era mais você morrer em estado de samadhi, mas você ter um certo capacidade de discernir qual que é a realidade das coisas que poderia te manter iluminado mesmo em vida, né? Então, o Buda toma esse outro caminho. E os Sankhya Yogins, eles eram os Shramanas brahmânicos, né? Então, da tradição védica. Então, quando os védicos se tornavam Shramanas, eles eram Sankhya Yogins, né? E eles renunciavam à ação, tanto no sentido ritual, quanto no sentido de querer ficar cada vez mais tempo em samadhi, né? E Shankaracharya é uma vertente de Vedanta que é herdeira dessa visão de mundo dos sannyasins. Então, Dos quando renunciantes. ele lê a tradição védica, ele lê toda aquela tradição ritual contemplativa, de visualizações e ritos, né? Como sendo um mero precursor do sannyasin. Então, você faz essas coisas todas até você ter desapego. Quando você tem desapego, você renuncia tudo e vira um sannyasin que se dedica exclusivamente ao conhecimento de si. Mesmo o yoga, como um sistema de práticas complexos, também é renunciado em prol da forma mais simples possível de yoga, que é, tipo, meramente meditar no Om, né, por assim dizer. Então,
basicamente era essa a perspectiva que o Shankaracharya trazia na leitura do hinduísmo, da tradição védica como um todo. Então ele fazia todas as estradas culminar na Roma da renúncia, né? Então, basicamente essa era a abordagem dele. Então, quando ele lê toda aquela teologia do Vedanta, do Brahma Sutra, ele faz toda essa teologia culminar na renúncia de tudo e no conhecimento de si como intocado por tudo, livre de tudo, transcendente a tudo, né? Então, o ideal dele sempre vai ser o mesmo que o ideal do Sankhya, que é conhecer a si mesmo como incondicionado por tudo, independente de tudo, e mas agora fazendo com que todo o ritual e todas as visualizações das divindades culminassem nisso. Então, basicamente, essa é a forma como o Vedanta de Shankara se constitui, né? Tratando todas as disciplinas como prévias, como instrumentais ao puro conhecimento de si. Enquanto que o Tantra, na minha leitura, é uma tradição que emerge como herdeira do ideal dos rishis e não dos shramanas. Porque ele mantém o casamento contínuo de ritual, mantra e yoga e conhecimento de si. E de participação da realidade, né, do mundo. E essa é uma consequência disso, porque o fato é que, à medida em que você está engajado em um modo de vida que inclui práticas dinâmicas e também as práticas de quietude e conhecimento de si, você vai ter uma concepção da realidade, do divino, que também inclui esses dois aspectos. E você vai ter um ideal ético de vida que também inclui esses dois aspectos. Que é muito legal, que é não dual, como existe um exemplo que os textos falam que é muito belo, que assim como a nossa respiração, ela segue esse movimento de pulsação, né? A inspiração eu venho para dentro, a expiração é meu interior indo para fora, é meu hálito tocando o mundo externo. Também existe esse aspecto da consciência, né? A interocepção e a heterocepção. Então, eu vou para dentro, eu vou para fora. Existe essa pulsação dessa mesma consciência, para dentro e para fora. Exato. E essa concepção que serve tanto para entender a divindade, para entender a realidade, para entender a nossa própria consciência e também para entender o sistema de práticas tântricas, porque é um sistema de práticas em que você faz esses dois movimentos continuamente. Do yantra, né? Exato. Shrishti e Samhara Krama, né? A sequência da emanação e a sequência da dissolução. Então, o sistema de práticas do Tantra mantém todos esses elementos vivos sempre. Mantra, ritual, yoga e conhecimento de si. Então, estão sempre casados, estão sempre... Né? E isso leva a uma visão de mundo, a uma visão de deidade, a uma visão de normatividade, ou seja, de ética, né? Que inclui esse dinamismo. Então, por isso, o ideal do tântrico não vai ser renunciar ao mundo e mesmo não renunciar à sociedade. O ideal do tântrico muitas vezes vai ser a simultânea transcendência e imanência na sociedade, a simultânea transcendência e imanência dos rituais, a simultânea transcendência e imanência da linguagem dos conceitos e assim por diante. Então, isso faz com que os tântricos, ao longo da história, tenham sido bastante engajados na produção da cultura de uma sociedade, seja por arte, seja por templo, seja por música e dança, né? Seja por governança, então muitos reis tântricos, né? Seja por uma atuação ética dentro da sociedade como pessoas que são parte daquela sociedade, não como pessoas que se retiram dela. E isso sempre foi um reflexo do modo como eles compreendiam a si mesmo e a divindade e as suas práticas, né? Então, nesse sentido, eles são diferentes do Advaita Vedanta de Shankara, porque no Advaita de Shankara, o ideal vai ser sempre a pura transcendência da sociedade, da linguagem do conceito e também do corpo e da nossa ação no mundo. Então, todas essas coisas são simplesmente transcendidas e vistas como meramente instrumentais. Enquanto que no Tantra você transcende tudo isso, mas também se mantém imanente. Então é uma transcendência imanente, né? Que é a ideia, o ideal do Tantra, né? Que é aquilo que emerge quando você precisa, no seu modo de vida, conciliar yoga e ritual. Porque você está o tempo inteiro transcendendo o ritual no yoga, que é a essência oculta do ritual, mas depois infundindo de novo o ritual com aquela consciência yógica. Então,
como esse sistema de práticas era baseado nisso, né, os caras que estavam envolvidos nesse modo de vida, nesse modo de prática, foram extraindo daí essa visão de mundo, esse ideal de mundo, né? Enfim. Tá. E aí, onde é que aparecem os deuses? Porque assim, a gente sempre escuta assim, o Tantra é mantra marga, o caminho dos mantras. Então tá, duas perguntas que talvez levem até o fim do programa pra você explicar. O que é um mantra e sua importância para a prática, para o caminho e tal do Tantra? E onde é que estão os deuses nessa história? Esse monte de deuses que a gente adora e tal. Qual é o rolê deles? Eles existem em si? Eles são aspectos da nossa consciência? E novamente, esse é um outro ponto de contato próximo entre os Vedas e o Tantra, né? Porque também os Vedas era baseado na ideia de mantras, né? Na prática dos mantras, na invocação de um mantra. E cada mantra também era tratado como sendo uma deidade. Então, as duas questões do mantra e deidade estão casadas em ambos os sistemas, né? Mas uma das ideias centrais que emergem dos Vedas é a ideia de que as palavras, os mantras que os Vedas estão expressando são eternos. É engraçado que as tradições antigas têm essa mesma perspectiva sobre o uso da palavra, né? Os judeus também, a tradução da palavra palavra no aramaico antigo, ela é correspondente à ideia de designação de realidade, assim. Então, por isso que a palavra dada era uma coisa tão importante, assim, você está designando aquilo que é, você está explicando a realidade das coisas. E mesma coisa dentro da mística islâmica, né? A função de Adão é nomear as coisas. Quer dizer, mesmo no Ocidente a gente tem essa ideia de que ao cognizarmos, a cognição humana funciona por palavras, né? Então isso leva, né, àquela abertura do Evangelho de João. No início era o Verbo, e o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo era Deus, né? Porque a palavra, o Verbo, é a própria capacidade de expressão de uma inteligência, e todas as coisas que uma inteligência pode entender estão entrelaçadas com essa capacidade de expressão dela, né? E mesmo o modo como a gente compreende a nós mesmos implica uma autoexpressão. Você se expressa sobre si mesmo de alguma forma e constitui uma imagem de você mesmo, né? Assim, então, isso de fato nessas teologias abraâmicas e também na teologia védica dá um ponto de predominância para a ideia da palavra, né? E a ideia dos Vedas é que os mantras védicos são eternos, enquanto que o mundo sensível é transitório. Então, quando um determinado comando nos Vedas diz você deve oferecer tal coisa ao fogo, esse fogo específico e essa oferenda específica vêm e vão. Hoje é uma, amanhã é outra. Uma pessoa que está fazendo esse mesmo rito em outra parte, em outro lugar, é um outro fogo, é um outro material que está sendo oferecido. Mas o comando de agir dessa forma é o mesmo em todas as circunstâncias. Então, ele é eterno, né? Então, e também, enfim, os mantras são eternos. Então, tanto os mantras quanto os comandos, né, das formas de aplicar eles e de entender eles são eternos. Eternos frente a um mundo que não é eterno. Isso faz com que, de certa forma, a palavra védica ela seja, na verdade, constituidora da realidade. Então, existem esses mitos nos Vedas de que Prajapati, que é a divindade suprema nos Vedas, ele faz com que a palavra emerja de si mesmo, e daí essa palavra que emerge dele se torna o protótipo a partir do qual todos os mundos são criados. Então, à medida em que ele pronuncia os Vedas, o mundo vem a ser. Então, essa ideia deu predominância ao mantra sobre a ideia de uma... Então, se você pensar uma deidade, né, uma divindade, se você pensa essa divindade como uma realidade objetiva, o fato é que o mantra é que constitui ela. É à medida em que Prajapati recita esse mantra que a divindade existe, ou vem a ser. Então, da mesma forma, para um praticante, para um ritualista védico, antes de você invocar o mantra e aplicar ele num ritual, a divindade não existe para ele ou para aquela sociedade ou para o mundo. No momento em que você faz o ritual, você invoca o mantra,
Aí o mantra cria no cenário ritual a deidade. Então, O mantra, então, é o quê? Se eu tiver que explicar para um leigo, o mantra é uma palavra sagrada que contém em si um poder e uma inteligência. Tem uma inteligência, uma tipo, capacidade. Om Namah Shivaya, É um exemplo de um mantra. Então, existem mantras curtos, existem mantras que são só uma sílaba, existem mantras que são gigantesco. gigantescos, né? Mas o mantra é uma palavra sagrada que contém em si uma inteligência e um poder. Então, eu aplicando esse mantra, eu consigo alcançar conhecimento sobre certas coisas, fazer com que certos estados de compreensão emerjam em mim, ou eu consigo também, dirigindo ele para fora, fazer com que ele tenha certos efeitos no mundo e na realidade. Né? Então, o mantra tem uma conotação tanto mágica, essa capacidade de poder, de ação no mundo, né? Quanto uma conotação de sabedoria. O mantra é uma sabedoria quando ele revela alguma coisa pra gente, né? E a deidade é aquilo que vai encarnar um mantra. Então, quando Prajapati enuncia um mantra, ele cria a deidade como aquilo que encarna aquele mantra, aquilo que encarna essa inteligência e esse poder de ação. E o praticante, quando ele enuncia o mantra, ele presentifica no seu corpo e mente e na sua realidade aquela inteligência, aquele poder na forma de uma deidade. Então, essa ideia é incorporada no Tantra. Né? Então, quando a gente fala que o Tantra é um mantra marga, quer dizer que a base do sistema é a possibilidade de você Se autoconhecer e se realizar se através da autoconhecer e prática. realizar através de mantra. Então, um guru, para te iniciar numa prática tântrica, ele te transmite um mantra de uma deidade. E à medida em que você pratica aquele mantra, aquela deidade vai nascer no seu corpo e mente. À medida que ela nasce em você, ela pelo seu poder de sabedoria ou de conhecimento, revela certos estados de sabedoria na sua consciência. E pelo seu poder de ação, te concede certos siddhis, certos poderes, certas habilidades de agir no mundo. Tipo, Os siddhis podem ser desde te dar uma habilidade extraordinária de compor poesia, uma habilidade extraordinária de compreender línguas, né, para que você, no seu estudo de idiomas, você seja muito eficaz, ou a capacidade de você ter inspiração para novas ideias, até a capacidade de coisas extraordinárias. coisas extraordinárias, como fazer objetos aparecer com sua mera volição, ou de, enfim, aparecer em outro lugar, ou de sair do seu corpo num corpo espiritual e rodar pelo mundo, e capacidades sensoriais extraordinárias. Então, todas essas coisas são siddhis. Mas siddhi também pode ser meramente eu ter habilidades poéticas e revelações, inspirações. Então, enfim, são formas de ação que a presença daquela deidade no seu corpo e mente vai te possibilitar, né? Então, um mantra tem essas duas capacidades. Se você dirige ele para dentro, ele é uma sabedoria que te revela algo sobre a sua verdadeira natureza e sobre o divino. E se você projeta para fora, ele é um poder. Ele é capaz de trazer alguma espécie de ação super eficaz, mais eficaz do que seria sem um mantra, né? Então, essa é a ideia. Inclusive, um outro siddhi comum, por exemplo, o siddhi de cura, né? Então, é muito comum tântricos na Índia, no Nepal, ao longo da história, no Tibete, curar pessoas com mantras, né? Por exemplo. Então, é uma capacidade de ação, né? Então, o mantra ele tem tanta capacidade de sabedoria quanto a de ação. Esse é o princípio básico do que é um mantra. Né? Yoga e Bhoga. Então, o Tantra está baseado no mantra. Então, à medida em que o mantra cresce em você, ele te dá os seus frutos, né? E à medida em que o mantra começa a crescer em você, você vai cultivar esse mantra de diferentes formas, seja rituais ou yogicas. Então, quando você faz um iniciado tântrico, você faz certos rituais, você está fazendo oferendas através daquele mantra. E isso vai nutrindo aquele mantra, vai aumentando o poder dele e ele vai se tornando cada vez maior e mais poderoso na sua presença, no seu corpo e mente. E por outro lado, quando você faz as práticas yogicas do Tantra, você está instalando esse mantra no seu corpo e mente, está instalando esse mantra no seu alento, está instalando esse mantra no seu senso de si. E assim, o mantra vai também sendo cultivado dessa forma e vai frutificando na sua subjetividade e te revelando certas coisas, né? Então, o sistema do Tantra está baseado nisso, basicamente, né? Então, é mantra que você cultiva através de ritual e yoga.
Me diz uma coisa, como é que então a gente estava falando de tudo isso para dizer como é que você foi parar nessa tradição, por que que ela te encantou e tal. É, o que me encanta, em primeiro lugar, é a visão de mundo Que que é ela possui. Que é essa visão de mundo de uma realidade universal, unitária, mas também dinâmica, sempre pulsando na forma da pluralidade, né? Então, também continuando o tema das divindades, né? Sempre no Tantra nós temos uma divindade central que, no entanto, pulsa na forma de um panteão inteiro, que é o que forma uma mandala, né? Aqueles esquemas geométricos assim, né? Em que você tem um ponto central, ali está a divindade central da sua prática, mas você consegue decompor ela em várias outras e recompor todas essas outras naquela divindade central. E quando você faz esses dois movimentos, você passa a perceber a divindade da sua prática como pulsando na forma daquela pluralidade toda, né? Então, isso tudo nos leva a uma visão de mundo muito bela que consegue conciliar opostos, conciliar a renúncia e o engajamento, conciliar a meditação e a ação, conciliar a unidade e a pluralidade, conciliar a individualidade e a comunidade. Então, esses vários paradoxos, né, da nossa vida que nos levam a uma série de posicionamentos exclusivos, né, pessoas que assumem um polo ou outro desses paradoxos assim, e se atém exclusivamente àquele polo, né? O Tantra tem uma visão de mundo que te permite realmente mediar essas polaridades e unificar elas de uma forma que nos permite fazer sentido da vida, do mundo, de uma forma muito profunda, rica e conciliadora, abrangente, né? Assim, então, em primeiro lugar, isso me atraiu no Tantra, né? E é claro, a possibilidade de você buscar cultivar isso como uma realização na sua consciência, né? Assim, de diversos modos. Então, essa abrangência, né? Essa visão foram a primeira coisa que me encantaram e que me permitiram perceber como que várias doutrinas, filosofias, teologias se conciliam a partir dessa visão, né? a gente já falou isso no meu canal antigo, mas acho que vale a pena a gente contar. Como é que você encontrou o seu professor? Porque essa é uma coisa importante de dizer, né? Não dá para aprender o Tantra sem um mestre. Dá? Não dá, não dá. O Tantra realmente é um negócio que não dá para aprender sem um mestre. Você pode até ter experiências das quais o Tantra fala sem você ter um mestre, né? Às vezes por pura espontânea revelação, Ou às por vezes bom karma por bom karma, às vezes uma prática que nem é tântrica, de te leva repente lá? te leva lá e, enfim. Então tudo isso é possível, mas se você quer aprender o Tantra, que é esse sistema de cultivo sistemático desses estados de consciência e dessas formas de sabedoria e revelação, né, aí você precisa de alguém Que já esteve lá. que já esteve lá, experiencialmente, mas também que conheça o sistema. Uhum. E que, portanto, seja capaz de, através do legado, da sua transmissão oral, né, da linhagem, e te mostrar o caminho do sistema. Porque se você pegar, hoje em dia tem muita coisa sobre o Tantra divulgada, né, Os publicada. mantras todos que eram Os secretos estão mantras que no eram YouTube. secretos, e os rituais, e as práticas meditativas. Se você procura a fundo, você acha tudo. Só que vai ser uma massa enorme de informações que você, em primeiro lugar, não vai saber aplicar de modo eficaz e nem vai saber aplicar de forma segura. Uhum. Então, para fazer sentido daquela massa de ensinamentos e informações, você precisa de alguém que sabe te dar uma trilha, uma sequência do modo como você pode ir cultivando aquele sistema de forma que seja eficaz e seguro. É como se alguém estivesse te dando farinha de trigo, ovo, água e tomate e manjericão falando assim, isso aqui é macarrão. É, E você nunca cozinhou na vida, não vai sair não macarrão. vai sair macarrão, exato. Então, nesse sentido, você pode ir no supermercado, todos os pratos possíveis estão lá, só que você não vai saber fazer nenhum. Uhum. Então, você não vai ter fruto disso. É. Então, Em que momento essa sofisticadíssima filosofia da linguagem e da estética, porque é um papel, né, da apreciação da beleza dentro do campo do Tantra, em que momento as pessoas confundem isso com putaria? Por que que há essa confusão? eu acho que fundamentalmente há essa confusão porque
Bom, você comentou da filosofia da linguagem, da estética que existe no Tantra. Isso existe no Tantra em primeiro lugar porque o Tantra concebe a divindade, a realidade última, né? Da nossa própria natureza também, como se desdobrando, emanando na forma de luz e som. Então, esse simbolismo da luz e do som é aquilo que vai constituir todo o tempo, espaço e toda a mandala, toda a realidade, né? Então, e você estuda a luz e o som através da linguagem da estética. Então, os filósofos tântricos se dedicaram a estudar essas duas coisas, né? E, inclusive, as duas coisas se combinam, por exemplo, na estética, porque a forma primordial de estética que eles estudavam era poesia e drama, que inclui música e poesia, né, também dentro do drama. Então, também o estudo da estética também tinha muito a ver com o estudo da capacidade que a linguagem tem de te sugerir algo além do que ela está falando, que é o que faz com que você que esteja lendo a poesia ou participando de um drama tenha que imaginar algo que não está dado ainda, mas que está sugerido. E é assim que a sua experiência criativa e estética, né, dessas formas de arte vão emergir, né? Então você precisa ser capaz de ser co-criador através da sua imaginação, e a linguagem tem a capacidade de te induzir a isso, né? Então, uma das bases, né, da teoria estética do Tantra e tal. Mas o fato é que nas práticas concretas, o Tantra, de fato, encarna essa contemplação da luz e do som em rituais de união sexual. Então, existem rituais de união sexual no Tantra. Prescritos por mestres, Prescritos por mestres. Então, E mas... que não são uma unanimidade, né? Não são todas as escolas que fazem necessariamente o ritual sexual. Porque também mesmo uma escola que faz, às vezes, para um determinado praticante, isso não vai ser prescrito, né, e tal. Mas o princípio que está sendo contemplado nesse ritual de união sexual, ele é praticado, pelo menos meditativamente, por todos os praticantes tântricos. Então, e inclusive o ritual externo, ele só é ritual se você está encarnando essa meditação interna nele. Senão, ele é meramente... Né? Sexo. Então, sexo. Então, da mesma forma, quando eu faço uma oferenda no fogo, ele só é um ritual porque eu tenho uma série de intenções, de compreensões, de estados de espírito que estão se expressando através daquele ato. Se for meramente uma pessoa vir jogar um negócio no fogo, não é ritual. Então, da mesma forma, o ritual de união sexual no Tantra, ele só é ritual porque todo aquele sistema de meditação com mantras, com visualizações, né, com luz e som, né, portanto, que você aprendeu a cultivar gradativamente e a projetar no seu corpo yógico, né, no seu prana, nos seus canais de energia. Então, é só à medida em que você cultivou tudo isso internamente que você consegue projetar isso externamente num ritual de união sexual, né? Mas isso de fato existe no Tantra. Só que, por exemplo, os Tantras que prescrevem esses rituais, eles não estão ensinando a fazer sexo, eles não estão te ensinando que posição que você tem que fazer, ou não estão te ensinando como que você faz o sexo para poder ter um orgasmo mais intenso, ou duradouro, ou múltiplo. Então ele não ensina técnicas sexuais, não ensina massagem, ele simplesmente pressupõe que você já sabe essas coisas, né, por outras vias. Ele simplesmente te dá as prescrições rituais pelas quais você encarna dessa forma aquelas suas práticas meditativas. Uhum. Então isso existe no Tantra. Mas o que ocorre é que quando os indólogos ocidentais começaram a ler textos em sânscrito, né, no século XVIII, XIX, né, ali no auge da Inglaterra vitoriana, com todo o seu puritanismo, eles leram essas coisas e ficaram absolutamente escandalizados. E maravilhados. Eles tinham ao mesmo tempo uma profunda repulsa por isso, mas uma profunda curiosidade. Credo, assim, né? que delícia. Credo, que delícia, exatamente. Então, às vezes eles iam traduzir textos e eles traduziam todo o resto, mas os trechos que falavam essas coisas, eles mantinham em latim, em grego, sabe, assim, uma coisa, tipo assim, faltava pudor, não tinha pudor o suficiente nesses trechos para você expressar isso em público, né? Assim, então eles ficavam muito escandalizados com essas coisas. E esse mesmo credo, que delícia, com o qual eles tratavam essas ideias, foram trazendo exatamente essa porção específica do Tantra à tona, a ponto de que criou na imaginação ocidental a ideia de que Tantra é completamente uma prática de sexo.
Então foi a própria ênfase puritânica, né, dos vitorianos nesse assunto que super enfatizou esse aspecto do Tantra. E daí vira para o século XX, essa imaginação popular que foi criada na mente dos ocidentais se manteve, só que agora com uma avaliação contrária, de que, pô, isso na verdade é maravilhoso. E várias pessoas começaram a tentar criar sistemas de práticas sexuais que de alguma forma têm alguma conotação espiritual. E eles usavam o nome Tantra para isso, só que essas pessoas absolutamente não tinham nenhum contato com o Tantra. Nem mestre, nem nem literário, nem prático. Então, nem essas práticas que eles estavam criando tinham qualquer semelhança literária ou prática com o Tantra propriamente dito. Nem elas partilhavam do sistema em que essa ideia de ritual sexual está embutido no Tantra, né? Então, o que eles criaram foram coisas completamente ocidentais, modernas, que com o Tantra clássico só tem um nome em comum. Então, primeiro foram pessoas que criaram sistemas de massagem tântrica, né? E aí confundiram isso com Kama Sutras, que é um texto indiano que não tem nada a ver com Tantra. Depois, algumas pessoas começaram a implementar isso em sistemas de magia negra no Ocidente, tipo Aleister Crowley, né? Isso no início do século XX. E aí, quando vem o movimento hippie, a revolução sexual, aí isso estoura, né? Porque você tinha ali um monte de jovens usando drogas e fazendo sexo livre, que começaram de repente a se interessar também por temas de meditação e de budismo, hinduísmo. E de aí, de alguma forma, essa foi a síntese hippie do negócio, né? A ideia de você... E do Osho. E aí que entra o Osho. O Osho, ele nada nessa onda do movimento hippie, de você unificar meditação com amor livre, drogas e, enfim, e uma atitude, tipo assim, de contra-revolução, né? Que era o movimento hippie, assim, né? Então, o Osho é o cara que populariza essa leitura hippie, né, de envolver sexo e meditação numa mesma coisa, né, assim. Mas em todas essas etapas que eu comentei aqui agora, nenhuma dessas pessoas no Ocidente tinha um mínimo contato sequer com o Tantra propriamente dito. Nenhuma delas tinha iniciação, nenhuma delas conhecia nenhum sistema tântrico de verdade, nenhuma delas tinha linhagem. Tanto que quando os primeiros indólogos, os primeiros acadêmicos vão até a Caxemira e conhecem Swami Lakshmanjul, né? Tipo o Mark, o Alexis Sanderson, eles ficam... A Bettina, antes deles, oh, meu Deus, como é o nome dela? A francesa? A Lilian Silber. A Lilian Silber. Eles todos ficam de cara, né? Do tipo, meu Deus, olha isso aqui que a gente... né? Claro, tinha o Waldorf antes, já lá escrevendo sobre isso, mas quando eles descobrem mestres vivos ensinando essas coisas, eles ficaram enlouquecidos, né? O próprio Mark, achando que o Tantra tinha acabado, depois vai pro Nepal e descobre mestres ensinando outras tradições, a de Kubdika, por exemplo, ele fica, nossa, como assim isso aqui existe? Porque a gente não tinha nem a mais remota ideia de que essas coisas ainda sobreviviam. E, por outro lado, também, esse interesse do Ocidente preservou essas tradições que, de outra forma, iam morrer, né? Assim, foi o interesse acadêmico que fez com que elas tivessem agora uma sobrevida, porque eram tradições familiares, pelo menos no Tantra hindu, que iam desaparecer na medida em que seus filhos não se interessavam por essas tradições, né? E nesse ponto, alguma desse espanto desses scholars ocidentais que você está comentando e tal, dizem respeito também ao fato de que, na verdade, o Tantra hindu, ele tem dois grandes momentos históricos muito diferentes. Então, de meados do século V até o século XIII, mais ou menos, você tem a formação dos sistemas clássicos do Tantra. Shaiva, Shakta e Vaishnava também, né? Então, o Tantra hindu clássico ele é formado entre os séculos V e XIII, né, depois de Cristo. No século XIII ocorre a chegada dos muçulmanos na Índia, a invasão muçulmana na Índia. E à medida em que os muçulmanos passavam a ser os governantes, o antigo sistema de patrocínio real aos templos e monastérios onde o Tantra era mantido, né, caiu por terra. Então, os sistemas clássicos entram em declínio a partir do século XIII, porque as bases institucionais deles foram derrubadas, né? E, dessa forma, o Tantra, a partir do século XIII, ele assume uma outra configuração que é muito mais simplificada, por assim dizer. E essa configuração muito mais simplificada carece, muitas vezes,
da profundidade e da complexidade dos sistemas clássicos. Então, esse Tantra pós-clássico, por assim dizer, é claro, ele continuou vivo e vibrante na Índia como um todo, e está até os dias de hoje, né? E os scholars sabiam que esse Tantra pós-clássico existia na Índia, né? O próprio Woodruff, né, no início do século XX, ele teve um mestre do Tantra pós-clássico, só que era um mestre erudito suficiente para ele ter ali pequenos resquícios aqui ou acolá do Tantra clássico, né? Então, resquícios do Tantra clássico permaneceram em alguns desses sistemas do Tantra pós-clássico, mas mais diluídos, mais difundidos, assim, né? Difusos, né? Nesse sentido. Então, o que esses scholars que você está citando, Lillian Silburn, Alexis Sanderson, Mark Didkovsky e tal, estavam preocupados era com a sobrevivência dos sistemas clássicos do Tantra antigo, que haviam se diluído bastante ao longo do tempo. E esses sistemas clássicos do Tantra antigo, eles foram interpretados e formulados por mestres da Caxemira. Então, eram sistemas que eram praticados na Índia inteira, só que, à medida em que eles chegavam na Caxemira, os mestres de lá faziam vastos sistemas filosóficos e teológicos de interpretação desses sistemas, né? Então, por isso o shivaísmo da Caxemira, na verdade, se refere ao trabalho de interpretação dos mestres caxemíris, mas os sistemas que eles interpretavam eram pan-indianos, né? E esses sistemas clássicos que foram se tornando mais raros e difusos e foram tendo um certo colapso em várias partes da Índia, foram desaparecendo e tal, e sobreviveram em bolsões aqui ou acolá, ou de formas difusas e diluídas nos sistemas pós-clássicos, né? Então, o que esses scholars começaram a descobrir na segunda metade do século XX é que havia ainda linhagens vivas dos sistemas clássicos. Então, eles descobriram na Caxemira, com Swami Lakshmanju, uma linhagem viva de transmissão oral da filosofia desses mestres caxemires. Mas no Lakshmanju e na Caxemira já não estavam mais vivos o sistema de práticas daqueles sistemas clássicos. O que sobreviveu era um ou outro desse sistema clássico, misturados com coisas mais recentes, por assim dizer, né? Então, claro, eles eram praticantes, mas eles já não tinham mais a plenitude dos sistemas clássicos na sua prática, sim na sua filosofia. E, por outro lado, no Nepal, eles descobrem ainda vivas linhagens de todos aqueles sistemas clássicos antigos, só que sem a filosofia. Então, o Alexis Sanderson, o Mark Didkovsky, eles passaram a ser scholars que se atentavam profundamente à Caxemira e ao Nepal, para poder ter uma visão do sistema clássico na sua totalidade, no seu sistema de práticas e na sua filosofia, né? Então, isso é um pouco a linha que o Sanderson e o Mark Didkovsky tomaram, né? E foi nessa direção que eu buscava o meu caminho. Só que eu achava que eu ia ter que integrar isso na minha vida buscando pessoas de linhagens diversas. Então, eu ia ter que buscar um sistema de práticas aqui, um sistema do ensinamento acolá e tal, até que na minha vida pessoal eu pudesse reunir todos esses elementos que formavam o sistema clássico do Tantra, né? E o que eu encontrei no Acharya Staneshvara Timalsina, né, que é da Vimarsha Foundation, foi uma pessoa que é um lineage holder, uma pessoa que é um transmissor de uma linhagem que integrava esses dois elementos, porque ele teve gurus nepales, gurus caxemires e gurus indianos em Varanasi que também faziam parte desses dois universos, do Nepal e da Caxemira. Então, essa fusão de Nepal, Caxemira e Varanasi, essa fusão dos sistemas clássicos do Tantra na sua prática e na sua filosofia com as tradições vivas do hinduísmo posteriores a esse período, né, é o que eu sempre buscava e é o que eu encontrei nele. Então, por isso eu quis ser discípulo dele, buscar os ensinamentos dentro dessa linhagem. E o que você achou? Eu achei tudo isso que eu buscava. Então, como tem sido até aqui o trajeto? É uma trajetória que é marcada por uma dificuldade profunda por causa do seguinte, que embora essas tradições tântricas clássicas e pós-clássicas existem e tenham sobrevivido ao tempo, elas sempre existiram de uma forma
não institucionalizada na Índia e no Nepal. A única instituição, porque ela tinha, por assim dizer, era a instituição do patrocínio real a templos e monastérios. Só que os templos e Há monastérios, 1000 anos, né? eles não eram explicitamente tântricos. O Tantra era a disciplina privada dos caras que viviam nos templos e monastérios. E não que, portanto, o rei financiava diretamente o Tantra. Ele financiava as instituições onde o Tantra eram o terreno fértil para o Tantra se desenvolver, né? Mas o Tantra ele sempre foi um negócio esotérico, de iniciados, assim, né? Então, ele sempre existiu de forma não institucionalizada, difusa na sociedade. Nunca tem um endereço, né? Onde que eu vou para buscar a linhagem tal do Tantra? Não tem um endereço, a linhagem ou a tradição. Existem as pessoas e que individualmente mantêm essas linhagens, tal como foi transmitida pelos gurus e etc, né? Então, não tem institucionalização para essas tradições. Isso, de certa forma, é bom, porque permitiu que ao longo do tempo elas se mantivessem com muita criatividade, liberdade criativa e de troca entre si, que gera muitas sínteses, né, e pluralidade, etc. Mas, por outro lado, é ruim porque chega a modernidade e sem você conseguir institucionalizar uma tradição dessa, você não consegue transmitir e exportar ela numa escala global. E é o que o Acharya está fazendo, né? E é isso que o Acharya está fazendo. Então, a Vimarsha Foundation é uma tentativa de institucionalizar a transmissão dessa linhagem, né, e dessa tradição. O que é algo que está na sua infância, em primeiro lugar, e depois que se depara com muitos riscos de distorção e contaminação disso que está tentando ser transmitido. Então, por isso o Acharya ele leva essa instituição a passos de formiga, por enquanto, porque as possibilidades de você se perder são muitas, porque todas as pessoas que vêm querendo financiar têm uma agenda política, porque todas as pessoas, enfim, as várias formas em que a instituição vai podendo se difundir mais envolve um certo comprometimento com os valores fundamentais. Então, essa dificuldade de constituir uma instituição a nível global e expandi-la sem contaminar o ensinamento e aquilo que é transmitido, né? É um trabalho que é desafiador e que está só na sua infância e ainda, né, vai levar bastante tempo para se consolidar na sua plenitude, né? Assim, então, o trabalho é um pouco dessa natureza, então, né, é basicamente o que tem sido a minha jornada como membro dessa fundação, dessa instituição, é participar desse passo a passo de formigas, né? E como faz para, se a pessoa quer estudar o Tantra, como que ela faz? Por enquanto, a única coisa que ela pode fazer, quer dizer, dentro da nossa instituição, é entrar no nosso site, vimarshafoundation.org. Porque ali é o espaço onde nós temos, todo semestre oferecemos um curso gratuito, o Acharya oferece, né, um curso gratuito, e ali tem também um curso gratuito sempre disponível de introdução à nossa tradição, onde a pessoa pode ser introduzida a algumas ideias e práticas livres e, ao final, se candidatar para uma iniciação para que possa, por fim, adentrar de forma formal na tradição e começar a sua jornada de práticas dentro da tradição, que é uma jornada muito longa, né? Para uma pessoa completar todo o sistema demora às vezes 15, 20 ou mais anos, né, de prática intensa, né? Então, é isso. E é claro, a gente tem um WhatsApp brasileiro dessa instituição, mas não é ainda algo que a gente divulga em público, assim, né? Não tem como acessar, a não ser que alguém te passe o contato e tal, mas se você contacta a gente pelo site da fundação, vimarshafoundation.org, é possível que você entre em contato conosco para que vocês conheçam também o que a gente faz no Brasil, né? Que por enquanto ainda é numa redoma privada, por assim dizer. Mais alguma coisa? Algum recado, algum jeito de te encontrar, ter aula com você e tal? Por enquanto é só. Tem o blog dele que ele não quer divulgar. Tem os textos dele super bons, chama-se Satyamnaya. Se escreve SATYAMNAYA. Ponto sei lá o quê. É um blog que tem centenas de páginas escritas, só que
Faz anos que eu não o atualizo, não Tá tudo trabalho lá, nele, tá né, tudo lá. Ele mas não tá divulgando, mas tá tudo lá, daria é, pra fazer um livro com aquilo. realmente. Então, enfim, ele tá lá e, bom, agora eu terminando meu doutorado, eu vou poder voltar a fazer coisas que eu posso mostrar para as A pessoas, viver. né, mas e a viver também, né, evidentemente. Mas você tem dado Mas aulas já às segundas-feiras também, né? isso dentro do grupo do WhatsApp que a gente tem da Vimarcha Brasil, né, Uhum. que também é aberto, gratuito, né, é uma forma de auxiliar os brasileiros a acompanhar o trabalho da Vimarcha, mas que, por enquanto, não, como eu falei, a única forma de contactar é entrando em contato pessoal com um de nós e uma forma de fazer isso é pelo site da Vimarcha Internacional, né? vimarchafoundation.org. É isso. Dan, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar, dar seu joinha, clicar no sininho, se inscrever, etc e tal. E até o próximo Louca Sabedoria. Vocês viram que o Danilo tem um conteúdo vasto, então as próximas vezes a gente chama ele para outros temas mais específicos. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Ele é um professor bastante didático, então pode encher ele de perguntas. Ele está super ocupado com o doutorado, mas ele adora responder e ele responde com muito carinho. Então, acha ele lá nas redes sociais dele, manda as coisas que ele responde com... ou deixa aqui nos comentários, eu vou mostrando para ele. Ele sempre responde com muito carinho. Obrigado por ter vindo, Dan. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Até mais, galera.